Traremos agora um outro tema que tem movimentado o debate nas redes e fora dela também. O Comitê de Direitos Humanos da ONU concluiu que a Lava Jato, conduzida pelo ex-juiz Sérgio Moro, violou garantias e direitos políticos do ex-presidente Lula. A organização concluiu que Moro foi parcial no julgamento que resultou na prisão do petista em 2018. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal aceitou recursos da defesa e anulou as condenações que tinham sido impostas ao ex-presidente Lula. O STF também considerou Moro suspeito nos casos que envolveram o ex-presidente. Em resposta à organização, o ex-juiz Sérgio Moro disse que sempre agiu aplicando as leis e que a sua decisão foi confirmada pelas instâncias superiores. O ex-juiz também respondeu que a conclusão do comitê foi baseada em um grande erro do judiciário e que nunca houve perseguição ao ex-presidente Lula. Este é o tema de um debate que começa agora aqui na CNN. Para isso, nós convidamos a Procuradora da República, Tameia Danelon, e o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. Sejam os dois muito bem-vindos aqui à CNN. Antes de mais nada, queria falar um pouquinho sobre as nossas regras. Temos por premissa aqui na CNN o equilíbrio de fala dos nossos convidados, então, por isso, cada um vai ter cerca de 2 minutos para resposta e réplica, para que eu não seja indelicada. Não quero ser, interrompo os senhores. Temos uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito tudo isso, apresentamos os fatos. Vamos às declarações dos personagens envolvidos nos episódios. A começar pelo ex-presidente Lula, que durante a entrevista a uma rádio de Recife, ele disse que, abre aspas, a decisão de não me deixar ser candidato, de me prender, ontem, a ONU deu um chute nisso e mostrou a pouca vergonha que foi feito para evitar que o Lula fosse presidente da República em 2018. Fecha aspas. A minha pergunta é, a condenação do ex-presidente Lula teve motivação política? Doutora Tameia, a senhora primeiro. Boa tarde, advogado Cacai, boa tarde a todos. Bem, não teve nenhuma motivação política, porque a Operação Lava Jato não era uma operação de política, era uma operação de polícia. Foi constatado inúmeros desvios da Petrobras e de outras estatais e os investigados, os envolvidos foram devidamente investigados, foram processados e foram condenados. No que se refere ao ex-presidente Lula, a despeito do julgamento desse comitê, que na verdade é um comitê formado por experts independentes, não é da ONU propriamente dita, entendo que foi um julgamento completamente jurídico. Assim como ele teve a ampla defesa assegurada durante o processo, ele foi condenado não só pelo juiz Sérgio Moro, ele primeiramente foi condenado em primeira instância. Essa decisão foi revista pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde 3 desembargadores entenderam que ele cometeu crimes de corrupção, cometeu crimes de lavagem de dinheiro, inclusive aumentou a sua pena. E esse mesmo julgamento também foi mantido pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é a 3ª instância, inclusive com ministros indicados pelo próprio governo petista. Então, seria uma falácia de que houve uma perseguição política, que houve um julgamento político. As atividades tanto da Polícia Federal como do Ministério Público Federal e outros inúmeros órgãos constataram que havia evidências, que havia provas da prática de inúmeros crimes. O que o Ministério Público Federal fez? Cumpriu seu dever constitucional e processou não só o ex-presidente Lula, como outras pessoas. E coube ao Poder Judiciário o julgamento. Então, quando esse comitê, que é um comitê que não conhece as regras do direito nacional, do direito brasileiro, eu entendo que essa decisão poderia até comprometer a própria soberania nacional. Não vejo necessidade de ter um outro órgão revisor, de ter uma 5ª instância. Então, analisando as regras nacionais, e no que vigorava era a lei da ficha limpa, que proibia que pessoas condenadas em segunda instância se candidatassem, não houve qualquer tipo de julgamento político. Cacai, é uma falácia de que houve perseguição política, como diz a Tameia, então foi um julgamento não político, esse do ex-presidente Lula? Boa tarde, Luciana, boa tarde, Paula, a todos os nossos ouvintes, boa tarde, Tameia.
Olha, é inacreditável um membro da Força Tarefa ter hoje ainda a coragem de dizer que é uma falácia. Eu digo desde 2015 que o Moro coordenava um grupo da Força Tarefa de Curitiba para fazer política.